Bienvenue à nos lojinha LTDA. C'est donc vous avez besoin. Aqui, você tem tudo que você precisa. Em francês. Mais ou menos. Inclusive, um novo livro exemplar do autor Newman. Máscaras que usamos. Vocês usam máscaras para se esconderem da realidade? Mas vamos lá, Douglas. Antes de começar o vídeo, a gente pede para as pessoas se inscreverem, deixarem um like, compartilharem, comentarem se quiser e serem felizes. Certo? Sim, principalmente serem felizes. No vídeo de hoje, iremos falar sobre trocadilhos ruins. Não? Então tá. Que a gente vai falar hoje então? Eu não sei. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos desenhos dos anos 90, especialmente 10, porque tirando esses 10, ficam 90. Mas na verdade a gente tirou 90 deles e ficaram 10, porque eram 100. Então, 10 desenhos dos anos 90. Por que os anos 90, Douglas? Ué, por que os anos 90? Por que os anos 90? Como diria o Ben, vocês jovens de hoje em dia, vocês adotaram as trevas. Eu nasci nelas. Entendeu? Nós nascemos nos anos 90. Começando a nossa lista, Douglas. A nossa lista que fala sobre inúmeros universos, inúmeras facetas, desenhos que não eram da idade certa, mas falaremos com muito amor, muito carinho, muita bossa, muitas piadocas, muitos trocadilhos, porque somos feitos disso, certo? Então, já que você está pensando, eu vou começar a lista. Eu vou começar a minha lista, porque a minha lista vem totalmente diferente da sua. Vou começar falando sobre Capitão Planeta. Esse desenho icônico, onde a gente aprende que anéis... Você conheceu o Poder dos Anéis com Lanterna Verde. Não, a gente aprendeu com o Capitão Planeta. Perdão. Fogo, terra, água, ar, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Nesse momento... Planeta! Ok, obrigado, Delay, você ajudou muito nesse momento. O que esse desenho traz para os jovens do novo milênio? Ele traz as causas ambientais como centro da temática, fala sobre poluição dos rios, destruição das florestas, e ele tem muito essa pegada de mostrar que a gente precisa ajudar o meio ambiente, porque isso vai refletir para todos nós, para a gente ter uma terra mais longeva, né? Sem se preocupando com as causas ambientais. E cada ativista do Greenpeace que trabalha nessa equipe, que são os 5 garotos, cada um tem um anel, né, com algum elemento primordial, né? E esses elementos eles usam para defender o meio ambiente, defender os animais, a fauna e a flora. A gente está falando de 1990, onde a internet ainda não era algo tão comum na casa de todo mundo. A gente não tinha isso. Então, os desenhos tinham muita influência nas crianças da época, até para criarem ideias e ideais de um mundo melhor. E o meio ambiente passa por isso, né? Ele é um dos elementos-chave da sociedade. Então, esse desenho fez muita diferença, para mim, principalmente. E para quem nunca viu, né, quiser ver, tem no YouTube vários episódios soltos em português, e eu acho que é uma oportunidade de ver algo. Graficamente não era melhor. O Capitão Planeta era um super-herói que tinha o poder de fazer quase tudo, só que ele precisava das pessoas ao redor dele para ele surgir, né? E todos os vilões eram vilões porcalhões, né? Tinha o cara que jogava lixo nos lugares, aí o outro jogava poluentes, enfim. É muito mais complexo, por mais simplista que pareça.
só um adendo que eu me amarrava muito, muito quando esses vilões, eles tinham um que... Eles eram caras, assim, que... Pessoas da indústria, né, que poluem o meio ambiente, né? Alguém era um industrial, uma coisa assim do tipo, né? E tinha uma época no desenho que eles juntavam os anéis deles também, criavam o Capitão Poluição, que era com uma versão maligna do Capitão Planeta. Eu achava aquilo mó barato. Eu sempre gostei desse conceito de a versão maligna do personagem. Então, vale muito a pena ver, dar umas risadas. E tem o vídeo no YouTube do Capitão Planeta Don Cheddar. Vejam também. Cara, eu falo Aliás, sério, não, vejam não, você não vai vejam não. desvirtuar. Eu falo sério, eu aqui tudo sério falando, o Paulo Douglas vem e desvirtuou tudo que eu falei em um segundo. Mas ok. Esquece o Capitão Planeta do Don Cheddar, mas Capitão Planeta era muito legal, divertido. Enfim, Douglas, fale o seu desenho. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Por isso, né, a gente acabou de falar do Capitão Planeta e agora a gente vai falar daquelas duas figuras que faziam o quê? Todas as noites eles faziam o quê? Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. É isso mesmo. Cara, esse desenho era muito, muito bom. Era aquele tipo de desenho, desenho que eu tô falando, né, gente? É o Pink e o Cérebro. E o meu cérebro eu não sei onde é que tava, porque eu quase esqueci de falar o nome da animação. Mas a gente tá falando, eu quero falar do Pink e o Cérebro, no caso. Porque esse desenho era muito bom, porque ele já tinha aquele teor de hoje em dia, de hoje em dia não, tinha um teor antigamente em alguns desenhos da Warner, né, que eles eram desenhos que não eram muito para criança, eles eram aqueles desenhos que tinham umas piadas mais ácidas, mas as crianças estavam vendo porque era desenho, e ninguém falava que, não gente, olha só, esse desenho aqui tem um teor um pouquinho mais adulto, e a coisa mais legal desse desenho é que além de ele ser crítico, né, ter uma criticidade com tudo, ele era muito metalinguístico, né? Então ele falava aquelas piadas, né? A Warner, aliás, tem uma série de desenhos assim, né? O Pink e o Cérebro, ele era um desenho que fazia parte de um show que tinha outros, né? Que seria o... Caraca, eu esqueci agora o nome. Era aquele que tinha o cachorro, que a garotinha fica se metendo em várias... Os Animaniacs, eu acho que... Eu não sei se essa compilação, se esse compilado, era quase como se fosse uma antologia, porque tinha vários desenhos juntos passando. Então, além do Pink e o Cérebro, tinha aquele daqueles 3 pombos, que era maravilhoso aquele desenho, aquela animação. O cachorro, aquele cara tentando proteger a garotinha, esqueci o nome. Os Animaniacs também, no caso, os irmãos Warner, no caso, né? Eles 3. E tinha aquela esquilo, né? Tinha uma esquilo que tinha um sobrinho dela junto com ela. Tinha várias piadas muito boas. E todos eles críticos e metalinguísticos. E era maravilhoso, Pink e o Cérebro. Ah, claro, a animação era sobre o quê? No caso, o Pink e o Cérebro, né? Porque depois eles conseguiram, né? Depois tirar do desenho dos Animaniacs o Pink e o Cérebro e fazer uma série só deles. Só que a série só deles era junto com a Felícia, que era um personagem de outra animação, que também era da Warner, que em um determinado momento eles evoluíram esse desenho do Pink e Cérebro e fizeram a animação Pink, Felícia e o Cérebro, que era mais engraçada. Eles conseguiram ser mais engraçados ainda, que a Felícia era uma garota que ela tinha bichinhos, ela esmagava de tanto apertar e dar labor aos bichinhos, e eles sofriam na mão da Felícia, né? Mas antes de encontrar com a Felícia, né, o grande esquema é que eram 2 ratos de laboratório, né, e eles queriam tentar conquistar o mundo, eles tentavam fazer isso todas as noites. E o Cérebro era o Cérebro, né, como o nome já diz, ele era muito inteligente. E o Pink, ele era inteligente, porque eram 2 ratos falantes. Mas ele não tinha o mesmo teor de inteligência que o Cérebro, a ponto de criar armas e planos mirabolantes para tentar dominar o mundo. Inclusive, tem um episódio desses que o Cérebro, nessa tentativa de tentar conquistar o mundo, ele arranja um emprego. E nesse emprego tem uma cena que é muito, muito, muito adulta nesse desenho, porque o chefe dele fala com ele assim, olha, você vai ter que arquivar essa papelada aqui. Aí ele dá um papel para ele e fala assim, esse papel aqui é uma folha só, é sobre direito trabalhista, sobre questões de direito. Aí depois ele fala assim, e esse papel aqui é sobre... Ele fala assim, isso aqui é sobre assédio sexual. Aí ele bota assim, uma pilha assim na mesa de papel. E eu fiquei, ué, quê? Tinha isso quando eu era criança? Tipo, na época quando eu era criança eu não percebi essa piada. Mas, né? Então muitas das vezes eles tentavam conquistar o mundo e no final
a maioria das vezes, se eu não me engano, a maioria das vezes, quem estragava de verdade os planos, não era a maioria das vezes seria o Pink, mas quando não era o Pink, quando tudo dava certo, o próprio cérebro ia lá e ele estragava o plano mesmo dele. E esse desenho, ele era bizarramente maravilhoso. Excelente. Então, planeta por planeta, vamos tentar conquistar o planeta do Capitão Planeta. Meu próximo desenho é o mundialmente conhecido Doug Funny. Um adolescente que a gente se espelhava muito nele porque tinha tudo que a gente, no alto dos seus, sei lá, 13, no alto dos seus 12, 13 anos, a gente passava, até um pouco mais velho, que é, tipo, gostar da garota Pat Maionese. Eu adorava os nomes, que era Pat Maionese, tinha um Skitter. Cara, e assim, cada personagem, todos com características totalmente diferentes do Doug. Porque todo mundo era colorido. E o Doug tinha cor de pele. E todo, tipo, o Skitter era verde, a Pat Maionese era laranja, o vilão era meio esverdeado também. Cara, assim, imagina, é um compilado de situações do cotidiano, não tão cotidianos, mas na ótica do Doug, totalmente atrapalhado, e tipo, o cara que era tímido, que criava coisas na cabeça, tipo, ele fazia as paradas na cabeça, e tinha o cachorro dele que era Costelinha, que era, tipo, o melhor amigo dele, sendo que o Costelinha não era só o amigo, o Costelinha era a mesma coisa que o Perry é do Phineas e Ferb, porque o Costelinha agia, ele tinha ações dentro do desenho. Então, tipo assim, era muito, muito maneiro, porque é um desenho de 91, cara. A gente tá falando aqui de 91, são 20 anos, certo? 20 não, 30 anos. Cara, são 30 anos que tem esse desenho. E eu acho ele tão atual. Não visualmente. Ele é bem simplista, mas é muito... As histórias, o enredo, os personagens... Cara, o Skitter era um amigo malucão. A Patty era a garota perfeita. Sabe quando você olha assim pra sua vida e fala assim, cara, eu tenho tudo disso. Tipo, a gente, quando é moleque, a gente se espelhava muito nisso. Né? Por isso é a minha escolha e pela significância do desenho na minha vida. Explore o seu próximo, Douglas. Um adendo para as aventuras do Homem Codorna, mas enfim. Meu próximo é o desenho do Máscara. Cara, e eu não vou entrar em detalhes não, esse desenho era maravilhoso. Mais uma vez, ele era maravilhoso porque o Máscara tem aquela capacidade, né, metafísica dele, as habilidades e poderes dos desenhos animados. Então, assim, aquele personagem imortal, que ele cai uma pedra em cima dele, ele fica chapadinho, mas não morre, né? Ele volta, se infla, né? E ele também tinha aquela criticidade no desenho de ficar zoando com todos os outros desenhos animados. Então ele tem um episódio que ele tá zoando nos X-Men, que é maravilhoso, cara, que ele vira o Biclopt e ele vira o Ferramenterini, né? E ele é um personagem muito único, porque ele usa terno e quando ele fica se mudando e transformando-se em outras coisas, só que ele tem que girar para isso, né? E ele é baseado, né, o desenho animado, ele é baseado no filme do Máscara, que é um filme que é baseado numa HQ que era hiper adulta, a HQ era violenta, tinha umas coisas assim que vocês não vão querer saber, mas o filme era divertidão e o desenho mais divertidão ainda, o desenho é maravilhoso, sensacional. Inclusive, tem um episódio do desenho que o Máscara encontra com outro personagem que é o Ace Ventura, e os dois, né, eles originalmente foram interpretados pelo... Meu Deus, Felipe, me ajuda. Jim Carrey. Isso, foi interpretado pelo Jim Carrey. Né, os dois foram interpretados. Aí tem um episódio do desenho que eles se encontram. E o Máscara, então, assim, é um desenho hiper legal dos anos 90. Que esse desenho você pode continuar vendo ele hoje em dia, e você vai continuar gostando. Esse desenho é demais. Excelentes bordões. Alguém me segure? Que demais. O próximo desenho que eu quero falar, assim, aí já é um pouco mudando esse negócio é um pouco mais adulto, mas ele tem muita relevância no período que ele aconteceu, né? Que por acaso ele tá aqui atrás, ó. Corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Ele quebrou muita
as barreiras, né? Porque ele traz o personagem badass, que não é o bonzinho da escola, é o cara que faz várias coisas erradas na escola. O estudante do ensino médio não se preocupa com nada de certo. Tipo, ele matava a aula, não ia para as aulas, tipo, ficava dando em cima das garotas. Enfim, ele tinha N defeitos. Mas um dia ele se transforma em um detetive espiritual. Na época, eu lembro disso, cara, que eu queria ser muito ele, cara. Imagina tirar o Leigan pelo dedo. Tipo, ele tinha um dos poderes dele, né? Além de ser um exímio lutador e tal, ter uma velocidade, uma força sobre-humana, ele atirava como se fossem explosões de energia, que eram os Leigans dele. Cara, e assim, não é tão simples que você pensa, a gente tem, falando sobre essa questão do espiritual, né? A gente tem Bleach, que aborda essa questão do pós-morte, mas o Hakusho, ele vem, cara, num período que a gente não tinha esse tipo de coisa, porque não tem uma definição de herói, entendeu? Eu acho que esse é um grande chamariz do desenho. Tanto que a gente tem os 4 personagens principais que, por acaso, estão aqui, que é o Yosuke, o Kuwabara, o Riei e o Kurama. Assim, o Kurama ele era um assassino, o Riei é um assassino, e ele trabalha por dinheiro. O único cara que é um cara normalzão, que também é o badass da escola, é o Cobra. Só que ele brigava com todo mundo, era o cara, tipo... Ele batia nas pessoas e tal, mas ele não era um vilão, mas era uma pessoa que não era muito boa com os outros. Então a gente tem um conceito de não existir o super-herói com a sua capa. Todo mundo era herói, mas também era um vilão. Todo mundo era humano com superpoderes. Enfim, espadas e laser. E também espadas de fogo. Cara, tem uma música do... Afonso, por favor, coloque a musiquinha do Yu Hakusho em português, um trechinho dela pequenininho. Esse ator encontra no amor a força pra poder dizer arigatou gozaimasu. Douglas, vamos para o seu próximo desenho. Meu próximo desenho é... Os Super Patos. Cara, em resumo, os Super Patos, ele é como se fosse uma versão pato dos Thundercats. Vocês conhecem os Thundercats? Só que no caso dos Super Patos, é aquele grupo. É um grupo de super guerreiros que são animais antropomórficos que viajam, né? Eles têm inclusive um líder, né? Que viajam para uma terra que não é a terra deles, né? E tem um super vilão que fica querendo matá-los. Tipo, eu falei, nossa, isso parece que eu já vi isso em algum lugar, né? Só que ao invés de serem gatos, eles são patos. Então, cara, mas esse desenho, ele era muito legal. Esses desenhos sempre são muito legais. Os personagens eram legais. O nome do personagem eu esqueci o nome do personagem principal. Mas eu lembro o nome do personagem do irmão dele, que era um cara bobão. Nosedive, eu acho. E o personagem, é claro, que todo mundo mais gostava, que é aquele personagem mais Nosedive. Qual é o nome do personagem principal? O principal que você... Ele era um personagem bacana. Ele tinha... É o Aijin Flashblade. É o nome dele, né? Pra quem sonha alto, não dá pra voltar. Super Patos vem aí para atacar. Não dá pra fugir. Quem vai resistir? Super Patos, lá vem os Super Patos, cheios de ação. Vai virar o Super Patos, tem que ter disposição. Lá vem os Super Patos pra arrebentar. Estão chegando os Super Patos, quem vai encarar? Quem vai? Demais. Super Patos demais, está chegando os Super Patos. Os Super Patos. Né? E o... Bem, meu personagem favorito, é claro, é o Duck Lohan, que ele tinha uma espécie de espada que parecia um sabre de luz, né? Ele era muito legal, esse personagem. Ele tinha um passado meio sombrio. Ele tinha um arqui-inimigo só dele, que era o Falcone. Esse desenho tinha umas paradas muito legais. O inimigo da galera não era esse Falcone, era um outro personagem. Era
Era um lagarto? Era um. Era um. É o Esqueci líder o nome dos do Sauros. personagem. O vilão É principal. o Lorde... É, o Lorde líder dos. Lorde Dragons, eu acho que é o nome. Que ele era o líder dos Sauros. Esse cara. Isso. E aí ele fatalmente era o vilão principal, o inimigo super forte. Só que o Duck Lohan tinha um inimigo próprio, que era esse Falcone, que era um outro personagem tão badass quanto ele, assim. E eu achava essa dinâmica legal pra caramba. Esse desenho Super Patos tem lá no Disney Plus. Assistam de novo se vocês puderem. Ele é legal pra caramba, esse desenho. Ele é incrível, ele é impressionante. E Meu desenho, eu vou falar sobre a versão antiga, mas já tem uma versão mais atual, que é de 2019, 2020, que é o Super Campeões. Por quê? Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu tenho uma admiração muito grande sobre esportes e desenhos. Então, eu posso citar N esportes aqui, N desenhos, N animes que fazem parte do meu imaginário. Mas Super Campeões era o futebol. Óbvio que não tinha, assim, não era o futebol jogado no universo, na humanidade, né? Era o futebol totalmente, assim, super chutes, super velocidade, saltos gigantescos, bolas que distraem paredes. Era tudo muito fantasioso, mas era legal porque a gente tinha o nosso personagem, que se chamava Oliver Tsubasa. O japonês que era adorado no Brasil. Que ele sai do Japão e vem pro Brasil jogar no São Paulo. E, tipo assim, todo mundo conhece, cara. Hoje em dia eu acho que não sei, porque tem o Super 11 que foi depois, mas tem o Super Campeões novo que eles fizeram. Cara, é absurdo o poder que o negócio é tão simples. E aí eu falo pra vocês, visualmente não tem nada demais. Tem muito quadro estático. Você imagina um jogo de futebol rolando em quadro estático. Tem muitas cenas que são pegas, trechos de partes do campo para mostrar. Assim, é muito fraco visualmente. O novo tem uma qualidade bem maior. Mas era um marco, porque assim, a gente pegou época de Copa do Mundo. E a gente tinha inúmeros jogadores com o nome. O Super Campeões é de 94. Mas a gente pegou ele forte no Brasil na época de 98, que foi a Copa da França, onde tinha o Ronaldinho, tinha o Rivaldo. Enfim, tinha N jogadores de futebol que a gente olhava e a gente adorava. E um dos nossos maiores, dos maiores ídolos que a gente tinha era o Oliver Tsubasa, porque era o cara que dava o chute de trivela. Pra você ver o nível que as pessoas criaram esse hype de um personagem. Ah, cara. Qual o nome daquele que tem os atletas? Os atletas, eles têm especificidades. Joga basquete com cadeira de rodas. Qual o nome desse? Breakers. É uma animação de um desenho de... Maneiro, eu quero ver isso. Eu comecei a ver o primeiro episódio. Eu acho, assim, até fazendo uma apresentação deste... Eu quero continuar vendo esse. Eu achei muito interessante isso. Esse desenho, o Afonso vai botar a foto aqui, ele é um desenho que ele é meio que visionário, porque ele traz crianças com algum tipo de limitação física e eles propõem, né, uma evolução no quadro dessas crianças usando tecnologia. Eu acho muito maneiro, porque a gente não deixa de ver o esporte só como o esporte que a gente está habituado, e sim aos deficientes terem espaço e possibilidade de se desenvolverem. Eu acho do caramba, uma excelente indicação que você falou agora. Mas vai lá. Certo. Agora a gente vai falar daquela série antiga que a gente ama, a gente adora. A gente vai fazer um especial aqui em breve para falar do revival que vai ter, né? A gente vai falar sobre, né, o Dexter, que ele trabalha no laboratório de sangue, não é isso? E... não é isso, não? Não faz isso não, cara. Não faz isso com o meu coração, não. Faz isso não. Porque... não, falei... Rapaz, falei errado. Cara... esse diretor do laboratório tem no quarto dele uma entrada secreta para um laboratório gigantesco, né? E aí a irmã dele, a Didi, né? Ela sempre invade o laboratório dele e o Dexter, ele lembra muito o cérebro do Pink Cérebro, né? Ele sempre tá fazendo coisas geniais, né? Em nome da ciência, só que ele não quer dominar o mundo, ele só quer curtir o laboratório dele, fazer os experimentos dele, ficar lá de boa. Só que às vezes a irmã dele, que é a Didi, ela parece com o Pink, porque ela entra lá e ela estraga os experimentos, se envolve com os experimentos dele. Tem episódios do laboratório de Dexter que são assim muito icônicos, como o do
de fromage, o omelete Omelete de fromage. de queijo. Vocês um dia procurem lá, Laboratório Dexter Omelete de fromage. Esse é o episódio. Deixa eu seguir, porque esse aqui é icônico para nós. Por quê? Seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Cara, você sabe quando um personagem é tão perfeito, dois personagens no caso, uma relação é tão perfeita que ela merece um spin-off depois de um filme que o Rei Leão é o filme. Assim, ele permeou por muitos anos como um filme, a maior animação que já foi feita. E os caras são tão bons, os dois personagens são tão bons, que eles ganharam o spin-off dele, que eles têm uma música dele que é, tipo assim, todo mundo que assistiu. E aí agora eu vou fazer um parêntese de basicamente tudo, quase tudo que a gente falou aqui, que é o Disney Cruise, que era um grupo de amigos que eles se escondiam num quarto vizinho da casa dos irmãos e eles faziam, tipo, eles geravam uma programação e ficavam mandando desenhos. Cara, a ideia era magnífica. Era magnífica. Tipo, a gente tinha o Caju e eu não lembro agora o nome do irmão dele, que tinha, tipo, era ele, o irmão e o amigo. Cada um usava uma máscara e eles traziam desenhos e eles transmitiam para as pessoas. Cara, você sabe o que é você imagina, cara, eles faziam o que a gente queria fazer quando a gente estava na infância. Imagina, era você chegar lá e botar no desenho, tipo, vários desenhos. A gente foi vivenciando várias coisas junto com eles. E eles trazendo os desenhos. Quem era Yudi e Priscila dos últimos tempos, em comparação com a TV Cruz, que tinha os horários das 6 até as 8 e pouca da noite do SBT, fazendo a gente crescer e adorar desenhos. A gente cresceu vendo isso. Então, assim, é icônico. O Timão e Pumba é um marco. Os dois personagens têm uma relação única, que a maior parte da relação é baseada em um usar o outro, porque o Timão era muito fraco, mas muito esperto, e o Pumba não era tão esperto, mas tinha força. E eles conseguiam fazer esse equilíbrio onde um coexistia com o outro e era praticamente uma única existência. A gente gostava das intrigas, dos problemas, das fugas, das histórias, dos insetos que eles comiam, que a gente ficava falando assim, nossa, não é nojento? Mesmo sendo nojento? Ah, cara, eu sou muito fã. Sou muito fã de Timão e Pumba e a música é o concurso pra mim. Depois de eu ter estragado a música cantando, o Afonso vai botar um trechinho da música aqui pra gente escutar e a gente vai dançar, Douglas. Vamos lá. Hakuna Matata. É lindo dizer. Por favor, Afonso. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Agora vocês podem ver que o delay é grande, porque eu já fiz os passos, É. já parei e ele continua dançando. Mas tudo bem. Douglas, respire fundo e feche essa nossa top lista maravilhosa. Mais uma pérola da TV Cruz, né? Um dia a gente vai fazer um especial de TV Cruz. E aí eu vou poder explicar direitinho como era o programa, ao invés de fazer essa vergonha que meu colega acabou de fazer. Eu explicarei para vocês como se tratava, porque era uma coisa maravilhosa, perfeita. Tinha roteiro, tá? No programa por trás dos desenhos animados, tá bom? Tinha um roteiro. Eu não vou falar nada. Eles basicamente eram os youtubers daquela época, né? Um dia eu vou falar mesmo, eu não tô brincando. Eu vou ter que falar, não tô brincando. Não compare era bom demais. Era bom. Não compare nossos ídolos Teen com esse cara de hoje em dia. Não compare. Porque não é a mesma coisa. Isso é uma heresia que você está cometendo. Esses caras de hoje em dia somos nós. Mas olha só. Dois idiotas. Cara, era espetacular. Esse negócio era espetacular. Um dia a gente fala deles direitinho, minuciosamente. Né? Mais uma pérola que eles soltavam pra gente, um desenho maravilhoso que eles soltavam pra gente, era o 101 Dálmatas, que é de 1997. Se a gente for falar de Cruz, a gente vai ter que falar de várias animações que foram geradas a partir de filmes da Disney. 101 Dálmatas? 101... Ninguém vai segurar. 101 Tinha... São mesmo de arrasar. 101... São 101... Você vai enlouquecer. Um monte de coisinhas de você também. Tudo bem, com um monte de coisinhas de você...
101. Só- Pulando pro seu lado, 101, com o nariz gelado. 101. Bem, Nossa, enfim. somos idiotas. Somos muito idiotas. Que loucura, cara. Como é que a Disney faz essas coisas? Como é que ela consegue fazer tanto produto diferenciado a partir de uma coisa? Hoje em dia as pessoas estão vendo Cruella aí, mas caraca, é uma loucura, porque a Disney fez um desenho animado chamado, acho que A Revolta dos Dálmatas. Ninguém conhecia ele com esse nome. Mas parece que ela depois fez uma reintegração dele, aumentou o desenho, fez ele um pouco mais e deixou chamar 101 Dálmatas. Aí veio aquela animação cinematográfica 101 Dálmatas que ficou super famosa, explodiu. Explosão, tchacabum, uma dança no verão. Filme com pessoas live action, 101 Dálmatas. A Disney já tava nessa onda do live action, ó. Aqui, ó. Mó tempão já. Aí depois ainda fizeram 102 Dálmatas, eu acho. Que aí já... não. Mas... Tá, fazer o quê? Cachorro, tudo bem. Cachorro sempre é bom, mas aí depois, eu não lembro quando, no meio dessa bagunça, em 97, eles fizeram essa animação. Essa animação gloriosa que não acompanha os 101 Dálmatas, né? Ele acompanha pegam 4 filhotes e acompanham, que são um que a gente vê em todos os filmes, que é o Pingo, que é meio que a versão menor do Pongo, que é o pai dele, que é o Dálmata, né? Seria o Dálmata principal, né? Os primeiros que a gente só apresentados é o Pongo e a Perdita. Mãe, Eu não sei falar o nome direito. Tá lendo errado. Alguma coisa do tipo. Eu não tô lendo. Uhum. Isso veio da minha memória, eu não sei como é o nome. Afonso, depois, por favor. E depois que você fazer e botar o nome certinho da Dálmata, com todo respeito, a gente passa lá na RH, que a gente acerta. Olha só. Então, o desenho animado dos 101 Dálmatas, que é maravilhoso, ele não tem aquele traço sofisticado do filme, de ser um pouco mais com aquele estilo europeu do desenho, sabe? Aquele desenho de animação um pouco mais sofisticado. Ele é mais cartoon. Então você sente que os personagens eles foram um pouquinho achatados, sabe? O próprio dono os donos, né? Eles são um pouco mais achatados, são mais cartunescos, sabe? Ganham, né, volume maior nas mãos, no nariz. O nariz ele sempre teve grande, mas ganha mais volume ainda no nariz. E aí a gente segue o Pingo, o Roliço, que é o cachorrinho que come muito, né? E a Lindinha, que é a cachorrinha que tem orelhas muito grandes. Aí, beleza. Podendo parar por aí, eles não param, porque no final do filme e do desenho, né, dos originais, eles vão morar numa fazenda. Então, junto com eles tem a Pinta, que não é um cachorro. Ela não é o Dálmata. Ela é uma galinha, um filhote, né? De galinha. Perfeito. A Pinta era um personagem maravilhoso. Mas eles são um quarteto maravilhoso. E aí tem eles, e o impasse deles continua sendo com a Cruella, né? Uma versão mais cartunesca da Cruella. Ele não pode explorar tanto, né, o campo do vestido, assim, né? A Cruella mais básica, né? Os impasses são com a Cruella e com o furão que a Cruella tem. Ela tem um furãozinho. E eu esqueci o nome dele. Eu não sei se é furão, mas ela tem um furão que eles têm passes com ele. E outros animais vão aparecendo pela fazenda. Animais do filme aparecem de maneira recorrente, né? Outros personagens. Mas os personagens principais são eles 4. E são coisas muito divertidas. Tanto o 101 Dálmatas quanto o Timão e Pumba, o Disney Cruise passava na hora do lanche pra mim. Então eu ficava com muita fome vendo eles comerem inseto e ração. E nessa hora eu comia o que eu tava comendo. Eu comia biscoito de cereal, pipoca, né, aquela pipoquinha da embalagem vermelha. Então é isso, cara. 101 Dálmatas. Maravilhoso. Outra coisa que você pode ir lá ver no Disney Plus também. Já fizemos todo o estrago, fizemos todo o show, fizemos todos os passos de dança possíveis e impossíveis. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilhem e tchau, Brasil. Boa noite, Rio.